Existe um silêncio que quase ninguém consegue suportar. É o silêncio que aparece quando não há mais ninguém para responder por nós. Quando não existe um conselho, não existe uma previsão, não existe ninguém dizendo o que fazer. É só você com a tua própria alma. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas procuram um oráculo. Não porque desejam conhecer o futuro, mas porque lá no fundo estão cansadas de caminhar sozinhas. Se esse vídeo chegou até você, eu quero te dar as boas-vindas. Não apenas ao canal, mas a um espaço diferente. Aqui você não vai encontrar promessas mágicas, não vai encontrar datas exatas e muito menos certezas absolutas. Porque eu acredito que a espiritualidade verdadeira não tira a responsabilidade das nossas mãos, muito pelo contrário, ela devolve. E esse canal nasceu de uma convicção muito profunda ao longo dos anos, foi amadurecendo com o passar do tempo também. Então, quanto mais eu atendia as pessoas, eu percebia cada vez mais algo curioso. Elas chegavam perguntando sobre o futuro, mas saíam falando sobre si mesmas. Chegavam perguntando: será que eu vou encontrar um amor? Ou quando eu vou encontrar esse amor? E descobriam que ainda não haviam encontrado a si mesmas. Perguntavam sobre prosperidade e percebiam que viviam em guerra com o próprio merecimento. Perguntavam também quando a vida iria mudar, finalmente mudaria, né? E descobriam que existiam partes delas esperando há muito tempo para finalmente serem olhadas. E foi aí que eu compreendi uma coisa: as cartas não mudam a vida de ninguém. Quem muda uma vida é a própria consciência. As cartas apenas iluminam lugares que estavam escuros. Então, imagine agora você entrar numa sala completamente apagada. Os móveis sempre estiveram ali, a porta sempre esteve ali, os obstáculos também. Acender a luz não cria uma nova sala, mas ela permite que você enxergue aquilo que já existia. E é exatamente isso que o oráculo faz. Ele não cria destinos, mas ilumina caminhos, ele ilumina a tua consciência, às vezes percepções que você não teria. O oráculo traz uma percepção para você, às vezes, olhar de outra forma, ou olhar com outros olhos para uma situação de fato. E talvez seja justamente por isso que algumas pessoas também tenham medo das cartas. Não porque eles revelam o futuro, mas porque revelam verdades. E às vezes a verdade é desconfortável, porque num atendimento você nem sempre vai ouvir aquilo que você quer, mas você vai ouvir aquilo que você precisa naquele momento. Então, as cartas vão mostrar aonde insistimos em permanecer muitas vezes pequenos, onde repetimos padrões, onde esperamos que outra pessoa faça aquilo que apenas nós podemos fazer. Então, as cartas não vão nos condenar, mas vão nos convidar. Convidar a crescer, a olhar, a amadurecer. E ao longo dos últimos anos, estudando espiritualidade, terapias, constelação, apometria e o próprio oráculo, eu percebi que todas essas linguagens apontavam para a mesma direção. Então, não importa o nome da ferramenta, a pergunta é sempre a mesma: você está disposto a se encontrar? Porque encontrar respostas é relativamente fácil. Difícil mesmo é sustentar aquilo que elas revelam. E talvez você tenha chegado até aqui porque vive um momento de dúvida. Talvez um relacionamento tenha terminado, talvez você esteja cansado de repetir os mesmos ciclos. Talvez sinta um vazio que não sabe explicar, ou talvez tudo esteja aparentemente bem. E ainda assim exista uma sensação silenciosa de que alguma coisa dentro de você pede um olhar, pede um nascimento ou até mesmo um renascimento. Então, seja
qual for o motivo, seja bem-vindo. Não porque eu tenha todas as respostas, mas porque eu acredito profundamente que nenhuma transformação verdadeira acontece quando alguém nos entrega uma resposta pronta. Ela acontece quando uma pergunta toca um lugar na alma que estava adormecido de fato. E é por isso que eu desejo que esse canal seja uma coleção de perguntas. Algumas delas talvez te incomodem, outras vão trazer alívio, algumas façam você chorar, outras devolvam a esperança, mas porque todas elas terão o mesmo propósito: ajudar você a voltar para si. E eu gostaria que todos os nossos encontros terminassem da mesma maneira. Não como uma previsão, não como um símbolo, mas porque os símbolos conversam com partes de nós que as palavras nem sempre conseguem alcançar. E hoje, não importa qual carta que apareceu, porque antes mesmo dela surgir, existe uma mensagem que talvez seja a mais importante desse vídeo. Você não precisa conhecer o futuro para começar uma vida diferente. Você precisa apenas de coragem para olhar honestamente para o presente, porque é nele que mora a única possibilidade real de transformação. E, aproveitando, hoje, na nossa mensagem, saiu a carta da âncora. E essa é uma carta que fala muito sobre segurança, sustentação, mas ela também fala sobre estagnação. E aqui eu não quero falar de significados de cartas, mas através do que ela traz, eu quero te trazer uma mensagem. Quero te provocar, no bom sentido, a olhar para as tuas questões. Eu quero te provocar a você fazer reflexões sobre como está. O que está estagnado na tua vida hoje? Ou qual área está estagnada hoje e que você precisa talvez dar um basta, pôr um ponto final e dizer chega? Ou até mesmo aonde você precisa de mais segurança? Ou olhar também para um outro viés. O que está seguro e que eu não estou conseguindo enxergar essa segurança? Agradecer essa segurança. Então, a âncora, ela é capaz de segurar um navio, de deixá-lo estagnado por um período, quanto for necessário. Então, que você possa também se conectar com a energia da âncora para ancorar na tua vida aquilo que você quer. Seja segurança, seja prosperidade, saúde, boas relações, ou o que quer que seja. E somente a tua alma vai poder te responder isso. Então, que você possa se conectar. O que você sente quando você olha para essa carta? Qual a primeira palavra que te vem em mente quando você olha para essa carta? É segurança, é estagnação? E a partir disso, que você possa navegar em mares profundos, o mar da tua alma. E se esse espaço fizer sentido para você, sinta-se em casa. Pegue uma cadeira, respire. Nós ainda temos muitos capítulos para vivermos juntos aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem você gostaria que ouvisse essa mensagem, ou alguém que você lembrou e que você disse, essa pessoa precisa ouvir isso hoje. E até o próximo vídeo.